de hoje nós vamos dar início à unidade 4 da apostila do segundo bimestre, que inicia na página 18. Todo mundo lá? Let's get started. Então a gente tem aí uma imagem e o título On the Inside. Significa por dentro. Bom, algumas perguntas para guiar aí a nossa introdução, né, no assunto principal dessa lição. Primeiro, o que beleza interior significa para você? Reflita um pouco. 2. Você concorda com o ditado popular que diz que quem vê cara não vê coração? Ou seja, que a imagem não necessariamente corresponde à personalidade das pessoas? Número 3. Como a sua personalidade reflete a sua aparência? Você busca se vestir de maneira a expressar a sua personalidade ou não? Você não se importa com a sua aparência. O que você se importa mais? Com a sua aparência ou com a sua personalidade? Essa também é uma boa reflexão. Na página 19, nós vamos começar então a pensar um pouco sobre as características da personalidade, tá bom? Nós temos aí um primeiro exercício que diz assim: quais características você associa a essas profissões? Então a gente tem aí de A a F nomes de profissões. São eles Doctor, Architect, Tattoo Artist, Teacher, Business Person e Actor. Se você não conhece alguma dessas profissões, hora de consultar o dicionário. Feito isso, você já está apto a preencher os espaços que estão embaixo de cada emoji com a profissão correta. Qual profissão você acredita que é necessário ser creative? Creative. Qual profissão? Funny. Funny. Talkative. Organized. Serious and shy. Alguns desses termos são transparentes. Para as dúvidas que você tiver, consulte também o dicionário termo a termo, tá bom, pessoal? Aqui é importante fazer essa associação para a gente compreender os sentidos dessas palavras. Bom, feito isso, no exercício 2, nós temos a seguinte proposição. What do these people look like? And what are they like? Bom, essas duas perguntas são muito importantes para nós, porque aqui nós temos uma pergunta que quer saber da imagem e outra pergunta que quer saber da aparência dessas pessoas que estão aí nas imagens. São eles Scott Campbell, Marcelo Galega, Elke Maravilha, Falcão e Pat Adams. Então a gente pensando aí tanto na personalidade quanto na aparência dessas pessoas, o que podemos pensar a respeito deles? Bom, a gente consegue depreender algumas características da personalidade pela aparência, mas nem sempre, né? Então é esse o exercício que a gente vai fazer aqui. Para pensar primeiro as diferenças que nós temos entre aparência e personalidade, eu quero lembrar vocês que o assunto que a gente tratou nas aulas passadas a respeito de aparência física corresponde à pergunta How these people look like? Então a ideia de look like tem a ver com a aparência das pessoas, tudo bem? Vocês vão se lembrar dos conteúdos sobre aparência lá na página 6 dessa apostila do segundo bimestre, onde a gente tem as características de cabelo, de olhos, altura, peso e idade. Aqui a teacher trouxe alguns exemplos sobre as variações dessas características físicas para você se lembrar do que então consiste essa pergunta. Quando a gente pergunta How does your mom look like? Eu quero saber como a sua mãe é fisicamente. Tudo bem?
Bom, quando eu quiser saber sobre a personalidade da sua mãe, eu vou perguntar: What's your mom like? Notem que nós temos diferenças, ó. A palavra de pergunta com que começa a pergunta são diferentes. A gente tem aqui só o uso do like, enquanto aqui a gente tem o uso do look like. Então, essas estruturas são importantes para a gente saber o que está sendo perguntado, porque a palavra like pode nos confundir, uma vez que ela aparece nos dois casos. Tá bem? Bom, façam a anotação dessas duas, dessa espécie de tabela aqui no caderno de vocês, porque agora nós vamos falar um pouco sobre os sentidos que a gente tem a respeito dessas palavras que foram colocadas aqui. Bom, aqui eu trago o be like para falar que a gente usa o verbo be correspondente ao sujeito, que no caso aqui é she, por isso que o verbo é is, tá? Mas isso também varia de acordo com o sujeito, poderia ser are, poderia ser am. E depois o like, por isso a gente chama essa construção de be like, verbo be mais o termo like. Bom, aqui estamos falando de personality or personalities, estamos falando de traços da personalidade, e eles podem ser, como a gente viu no exercício 1, criatividade, né? Pessoa criativa, engraçada, falante, organizada, séria e tímida. Façam as anotações necessárias no caderno de vocês a respeito desse vocabulário, incluindo a pergunta típica aqui. A teacher vai fazer um parênteses nesse sujeito. Por quê? Porque esse sujeito pode variar, tá? E o verbo be também pode variar. Façam uma seta aí, sinalizando isso. No caso de look like, estamos falando de look e aparência, trouxe aqui essas memórias. Anotem também a pergunta, essa pergunta típica. Essa estrutura how. E aqui a gente também tem um sujeito que pode variar. Se ele não fosse she, he ou it, ele poderia ser qualquer um outro e a gente ia variar também o auxiliar de pergunta. Ia ser o do e não o this. Bom, pensando isso, nós podemos voltar para o exercício 2 para fazer a descrição, então, da aparência e da personalidade a partir das imagens dessas celebridades que nós vemos aí. Tudo bem? Então, a gente vai descrever fisicamente usando os recursos da página 6 e depois a gente vai associar alguma dessas características. Pessoal, tentem ser o mais coerente possível, né? Por exemplo, Scott Campbell. Ele parece happy nessa imagem? Ele parece shy? Ele parece funny? Então, coloque a característica de personalidade de acordo com o que a imagem mais aparenta, tudo bem? Descreva a aparência física e depois a personalidade. Já no exercício 3, está pedindo para você adivinhar qual é a profissão de cada uma dessas celebridades. A gente tem a primeira coluna com o nome delas e na segunda as profissões. Bom, aí vocês vão observar se é presente ou passado, depende, o exercício não diz especificamente, mas vocês vão tentar adivinhar. Pausem o vídeo e tentem fazer essa adivinhação pela aparência que eles têm, tá bom? Agora que você já fez o exercício, o gabarito correto é E, D, A, C e B. Alguma surpresa, pessoal, a respeito disso? Interessante, né? Já na página seguinte, nós temos ali um exercício para completar as conversações. Bom, a gente vai observar bastante a aparência dessas personagens, tanto física quanto as expressões faciais, para conseguir depreender os sentidos a respeito da personalidade também. Então, nós temos uma primeira pergunta ali e temos um display com algumas palavras que vão servir para a gente complementar, para a gente completar essas perguntas. Beleza? Bom, a primeira pessoa está perguntando assim, na letra A. What are you? Bom, começamos a pergunta com what. Como será que terminamos essa pergunta? Com like ou com look like?
Acertou quem disse like. What are you like? E a menina responde: I am tall and... que mais que ela parece além de alta? Claro que essa palavra tem que estar disponível no display. E a palavra correta é shy. S-H-Y. Shy.